Conta pra gente, desculpa, Ellen, você primeiro. Vamos falar da agenda do presidente Michel Temer amanhã na Assembleia Geral, que gerou até a nossa pergunta aqui, o nosso convite ao ouvinte a participar, fazendo um discurso para o mundo todo, como é que ele defenderia o Brasil, como é que ele se posicionaria frente às potências internacionais, falando sobre o nosso país, sobre o Brasil. Que é o Michel Temer vai lá fazer amanhã o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Sobre o que exatamente ele vai falar, quais os pontos que estão na agenda do presidente Michel Temer, Ellen? Olha, a gente tem desvalorizado um pouco, às vezes, essa premissa do Brasil de abrir a Assembleia Geral da ONU, sendo que isso é, sem sombra de dúvidas, um dos eventos mais importantes da diplomacia moderna. Só que nos últimos anos o discurso do Brasil vinha sendo uma coisa meio repetitiva, uma propaganda do que era feito aqui dentro. E por isso mesmo o discurso de Michel Temer por lá é bastante aguardado para dizer o seguinte: o Brasil está mudando em termos de política externa. E é isso que ele deve apresentar ao longo, pelo menos espera-se que ele apresente ao longo de seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Ele vai falar sobre essa mudança de rumo, quer dizer, o Brasil menos alinhado ideologicamente, política. Se bem que assim, claro, né? Sempre a gente tem que cuidar quando a gente fala menos alinhado, porque na verdade há um alinhamento para um outro lado, né? Mas é o Brasil tentando buscar mais parcerias bilaterais, menos parcerias com um eixo que vinha se alinhando em outro momento. E é um Brasil que ele quer mostrar que há sim uma segurança jurídica. Até por isso, ele não deve falar em impeachment, não deve falar no contexto que o Brasil vem passando politicamente, e sim reforçar uma segurança jurídica e, mais do que isso, como o Brasil está se reorientando dentro da diplomacia. Então, reafirmar que a gente continua sendo um país que defende a paz, o diálogo, mas muito mais do que isso, reafirmar que é um país que está aberto a novas propostas econômicas e comerciais. Tanto que, além desse discurso de abertura na ONU, que é bastante aguardado, ele tem muitos encontros bilaterais com empresários de outros países. Por quê? Porque ele quer justamente trazer mais atrativos para cá, dizer, olha, dá para investir sim, porque agora a gente está ficando um país seguro, enfim, deixar isso claro, que há um local aqui para ser investido. Ele vai tirar, assim, aquelas alianças que o Brasil vinha falando antigamente e tentar recolocar, então, os eixos do país numa nova e moderna era de diplomacia. Sim. É o que se acredita que ele deva priorizar, né, sim, presidente? Obrigado, Ellen. Você colocou muito bem todas as coisas que eu falarei nesse discurso emblemático. Agora eu gostaria também de até adiantar um pouco do que farei também no meu discurso, sonho, né? que é o meu lado poeta. Eu quero ser para todo mundo, eu quero me apresentar para o mundo como um poeta sem fronteiras. Então eu gostaria de adiantar aqui um trechinho do meu discurso. Sério? Que seria o seguinte. Tá meio fanho exclusivo para vocês. Embarquei na tua nau, sem rumo, eu e tu. Tu porque não sabias para onde queria ir. Eu porque já tomei muitos rumos, sem chegar a lugar nenhum. Esse será um dos trechos que eu falarei no meu discurso da ONU. Como é que vai fazer mesóclises em inglês? Isso é algo que eu perguntaria até a Cláudia Toioli para me ajudar. Tá meio fanho, não tá, Toioli? Esse presidente tá meio fanho. Ô, Toioli, vamos falar aqui da história? Eu estava na mesma festa que Paula Carvalho. Grande festa.